Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Passando por aqui para explicar o nosso conteúdo de matemática. Muito feliz, porque muitas crianças já me mandaram o retorno da atividade passada, né? E esse vídeo ele vai ter um objetivo de complementar o que nós já estudamos na outra sexta, na nossa aula online, ao vivo, né? E vai ter o objetivo também de esclarecer alguma dúvida que se tenha, tá bom? Então, vamos iniciar. Ela é uma aula que vai estar abordando o que nós falamos nos nossos encontros. Então, quando a professora Janaína e eu trouxemos problemas, a gente lembrou que os problemas da nossa vida, ele não acontece apenas em matemática, né? A gente tem os problemas matemáticos, mas nós temos os problemas da nossa vida real. E aí, para esses problemas, a gente precisa. A situação apareceu, a gente buscar soluções de como resolver. Essa ideia tem que estar presente na nossa vida, na nossa cabecinha, e levar essa questão para os problemas de matemática. Por exemplo, na nossa aula a gente discutiu o que você faria, isso é um problema. Se você estivesse no shopping e se perdesse dos seus pais, alguns disseram, professor, eu não sei resolver. Olha aí, a pessoa não pensou em como resolver uma situação como essa. Outra pessoa falou assim, professora, eu chamaria o segurança para chamar minha mãe no microfone. É uma saída, é uma maneira de responder. Outra pessoa disse assim, professora, eu chamaria, se eu visse uma mãe com a criança, eu ia falar com ela, porque é seguro falar geralmente com as mães, né? Então, outra saída. Essas duas crianças responderam de maneiras diferentes, mas cada uma delas achou uma saída para o problema que tinha. Assim são os problemas de matemática. Os problemas de matemática não existe uma única maneira de se responder. Cada um pode ir por um caminho diferente e chegar na mesma solução. Então, é importante que comece a estimular a mente. Que situação é essa? O que é que o problema está perguntando? Como eu vou responder? Comece a se perguntar, a se questionar, a ter essa mentalidade crítica de perguntar a você, como eu vou fazer isso? Né? Todo mundo é capaz de responder, todo mundo é capaz de chegar a um resultado. Basta botar a cabecinha para funcionar, para pensar, a educar a cabecinha a resolver essas situações. Então, para resolver os problemas matemáticos, nós primeiro precisamos conhecer as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. É indispensável que o aluno saia do 5º ano sabendo essas 4 operações. E hoje nós estamos centrados na adição e na subtração. Quando eu pergunto a vocês o que é adição, adição é o ato de você adicionar, de você acrescentar, de você somar. São essas as ideias da adição. Para a adição, nós utilizamos esse sinal aí, a cruzinha, que é um sinal de mais, né? E a subtração, nós usamos aquele tracinho, que é o sinal de menos. E a subtração tem a ideia de diminuir, de tirar, de saber quanto falta, de comparar. Como assim, professora? Por exemplo, subtração, eu estou falando de subtração. Marcelo, ele tinha 8 figurinhas, ele perdeu 5. Olha aí, você tirou, né? Marcelo, ele leu 20 páginas das 80 páginas do livro. Quanto ele ainda precisa ler? Você está buscando saber quanto falta. O livro tinha 80 páginas, ele já leu 20. Quantas falta para Marcelo terminar o livro? Outra coisa, eu tenho 8 confeitos e Mariana tem 3. Quanto eu tenho a mais do que Mariana? Isso também é uma ideia de subtração. Você pegar o total de quem tem mais e diminuir com quem tem menos. Então, começar a perceber isso. A primeira coisa é você ler o problema, são os 4 passos da resolução das operações. Primeiro, você vai ler, entender, né? Responder e se certificar que o que você respondeu está correto.
Você não vai conseguir fazer uma conta só com os números, porque o que vale não são só os números, é a ideia. Qual é a ideia que aquela conta, que aquele problema está lhe apresentando, né? Então, é uma ideia de adição ou é uma ideia de subtração? Quais são, o que é que eu tenho que conhecer nesse problema para chegar à conclusão? Que conta eu devo fazer? Então, são perguntas que têm que estar na minha cabeça. Criticidade temos que ter. Por exemplo, ele, vamos dizer, Ítalo, da nossa sala. Ítalo tem 1000 livros. Ítalo ganhou mais 500 livros. Com quantos livros ele ficou? Ele tinha 1000. Qual é a palavra-chave dessa história? Que ele ganhou. Então, se ele ganha, ganhar é uma ideia aditiva, é uma ideia de mais, é uma ideia de adição. Se eu dissesse que Lohana tem 1000 livros e ela já leu 500, ela já leu. Quantos ela falta ler? Uma ideia de complementar, saber quanto falta, isso é uma ideia de subtração. Então, a primeira coisa é ler. Depois é identificar qual é a ideia, o que é que esse problema está perguntando. E isso, a professora não vai estar sempre ao seu lado. Você tem que começar a se questionar. Esse negócio, tia, é de mais ou de menos? Acabou. Aluno de 5º ano não é para estar perguntando, tia, é de mais ou de menos? Você tem que se perguntar, essa ideia é uma ideia de adição ou essa ideia é uma ideia de subtração? Né? E a partir da sua resposta, você vai armar a sua conta, responder utilizando, claro, os números, mas não apenas os números, principalmente a ideia, tá certo? Por exemplo, o outro problema que aparece. Na festa junina da nossa escola, fizeram 1.322 espigas e venderam 250. Olha aí, quantas espigas ficaram? Eu quero saber quantas espigas ficaram. Tinha 1.322 e venderam 250. Se venderam, perderam, reduziu, subtraiu. Qual é a palavra-chave? A palavra-chave para você saber que conta você vai fazer é venderam, porque dá a ideia de subtração. Então, não é uma conta de adição, é uma conta de subtração. Tá bom? Então, buscar, ler, buscar, entender, buscar, responder, e depois de responder, você responde de novo para se certificar que você respondeu corretamente. Tá bom? Uma coisa que também nós temos que ter em mente são os termos de uma conta, os termos da adição e os termos da subtração. O que você soma, tá aqui, ó, 6 mais 4, você está somando 6 e o 4, você chama de parcela. Tem contas que tem muito mais de 2 parcelas, tem 10, tem 15, tem 3, né? Tudo que você está somando ali, você chama de parcela. E o resultado, você vai chamar de soma ou total. Na subtração, o número maior é aquele que fica em cima, ele é o minuendo, é o número total. O que você vai diminuir do total, você chama de subtraindo, ó, que você subtrai, subtraindo. E o resultado você vai chamar de resto ou diferença. É importante que vocês saibam o nome desses termos, porque, por exemplo, numa situação problema, eu posso dizer o minuendo é tal, subtraindo é tal. Qual é o resto ou diferença? Então, se eu digo isso, eu estou falando de uma conta de quê? De subtração. Né? E esse conhecimento nós vamos levar até a faculdade. Então, é importante que vocês aprendam hoje, que prestem atenção, que deem valor a esses números, tá bom? A esses nomes, a esses termos. Por fim, resolvendo e armando os cálculos. Preste aí atenção, ó. Vocês têm que considerar, tanto na adição quanto na subtração, as ordens, as classes dos números que nós já estudamos. Então, sabendo que aqui a gente está falando sobre unidade,
Aqui nós estamos falando sobre dezena. Aqui nós estamos falando sobre centena. E aqui nós estamos, esse 8 representa quem? Unidade de milhar. Olha só, que interessante. Eu posso pegar esse número, ele é formado por 4 algarismos, e esse é por 3. Eu posso pegar esse 3 e botar embaixo do 8? Não. Por quê? Porque o 2 deste número é uma unidade, e o 1 deste número também é unidade. Então, unidade vai estar sempre embaixo de unidade. A mesma coisa na adição. Isso é igual na subtração, e isso é igual na adição. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Mais na frente, dezena de milhar, centena de milhar, aí a gente entra no milhão, unidade de milhão, dezena. E independe do tamanho que este número tem. Quantos algarismos formam esse número? Unidade vai estar sempre embaixo de unidade, ou seja, sempre comece a organizar a sua conta de trás para frente, porque unidade, ela vai estar sempre ali, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Na adição e na subtração, nós temos isso em comum. Na adição e na subtração, nós temos uma diferença. Por quê? Porque para a adição, essa conta de adição, tanto faz a ordem das parcelas. A primeira é igual à segunda, e a segunda é igual à primeira. A ordem que as parcelas estão organizadas não altera o resultado, não altera o produto. Entendeu? Na subtração, isso não é assim. Na subtração, o número que está em cima, minuendo, ele sempre vai ser o maior. Porque você não pode tirar de 10, você não pode tirar 15. Não pode. Se eu tenho 10, eu não posso tirar 15. Então, o maior, ele tem que estar sempre em cima, minuendo. O menor é o subtraindo. Tá certo? O menor fica embaixo. Então, vamos começar a resolução. Depois que você pegou o seu problema, interpretou, entendeu. Ah, vou fazer uma conta de adição. Agora, armou. Ou seja, botou os números um embaixo do outro, né? Considerando a unidade, dezena, tudo direitinho. Agora, vamos responder. Se eu tenho 9 e tiro 2. Não, se eu tenho 9 e somo 9 mais 2, eu vou ficar com 11. Olha aqui como é que eu escreveria o número 11. 1 e 1. Eu posso colocar esses dois aqui embaixo? Não posso. Então, eu vou colocar este 1 aqui e este 1 em cima. Entendeu? Agora, 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 3 dá 11 de novo. Este 1, bota aqui, e esse 1 vem para cima. E aqui vai dar um 8. Então, preste atenção. Sempre você vai levar para o espaço da frente, tá joia? E agora a subtração. Eu tenho 2, eu tiro 1, eu fico com 1. Eu tenho 8, eu posso tirar 9? Se eu tenho 8, eu não posso tirar 9. O que é que eu vou fazer? Vou pedir emprestado daqui. Então, este que era 8, ele vai se transformar em 18. E este que era 9, ele vai se transformar em 8. 18 menos 9 dá 9. 8 menos 3 dá 5. E 8 menos 0 dá 8. Olha aí quanto é que fica. Então, sempre prestar atenção aqui, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entram em contato comigo, com a professora Janaína, que a gente explica individualmente. Mas preste atenção à lógica do
problema. Pense, qual é a operação que eu vou usar? Pense, como eu vou dispor, arrumar, organizar esses números. Não pode ser tudo torto. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, tá bom? Preste atenção na subtração. Eu posso tirar do número de cima, se eu não puder, eu vou pedir emprestado ao meu vizinho, entendeu? Então, é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada. Tenham todos um bom dia. Tchau, tchau.